Do que é feita uma vingança? Aquele justiçamento cego, aquela retribuição, aquela devolução na mesma medida, ou apenas uma desculpa esfarrapada para uma sede insaciável de sangue? Bem, pessoal, aqui no nosso Perd Geek, no nosso Resenhando Histórias de todas as semanas, falaremos de um bang bang, de um faroeste, mas brasileiro, por que pareça, em uma edição reeditada, beleza? A obra em questão será essa aqui, ó, Trilogia Gatilho, por Pedro Mauro e Carlos Stefan. Bora lá! E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos mostrando mais um vídeo, né? Mais uma semaninha aí, o Drome, o lançamento da QS, espero que vocês tenham gostado. Espero não estar sendo apedrejado por aí ou nos comentários, né? Mas espero que vocês tenham curtido as resenhas dos passar das semanas. Estamos aqui começando mais um episódio e não vamos perder tempo. Vou estar mostrando encadernado, né? Um pouco de contexto editorial do que eu lembrar da época, pois eu acompanhei, de certa forma, essa obra sendo comentada no passar dos anos de forma autoral e independente. Beleza? E eu vou estar passando aqui o aclamamento, etc. E vamos tentar resenhar, beleza? Como sempre, eu não sei o tamanho do vídeo, eu vou me surpreender ao editar, né? Quem vai, dependendo, desfrutar, tirar proveito, é vocês, como sempre, com bagagens, causos, etc. Beleza? Aqui a edição para vocês do Pipoca e Nanquim, tá? A edição reeditada, tá? Uma edição integral, vamos dizer assim, beleza? Esta é a frente, tá bom? Muito bacana. Lombada arredondada, nossa senhora, né? O nome dos autores aqui também, já para aproveitar e ficar fácil. E a contracapa, né? É uma arte contínua, beleza? É um recheio em Pollen Bold, se não me engano. Acho que até reclamei isso nos tempos da aquisição. Depois teve outra aquisição com o cartão postal, né? Eu vou manter o cartão e vou estar explicando um pouco mais sobre o encadernado. Se não me engano, saiu aí para 2022, né? Edição integral. E qual seria o contexto editorial? Falando bem brevemente. Se vocês pesquisarem no guia com mais propriedade, acho que era uma edição a cada 1 ou 2 anos, tá? No caso, essa aqui é o encadernado de forma integral, com todas as minisséries, tá? E incluindo digamos, um cheirinho aí, um extrazinho para quem conseguiu aí contemplar a edição do Pipoca e Nanquim, pois novamente a dupla de autores fez isso de forma totalmente independente e iam lançando na medida que as CCXPs iam vindo, né? Então eu lembro muito, por exemplo, acho que do Central HQs comentar, o Dois Quadrinhos, que é o Vinícius lá do Rio Grande do Sul também comentar, né? Se não me engano, o Fernando de Maringá, né? Do Paraná, já dizia o Alborguete. E aí eu lembro que era uma edição por ano, né? Uma edição a cada 2 anos no máximo. E aí foi passando, né? Já vou deixar para vocês aqui e vamos tentar destrinchar aos pouquinhos, tá? Só para não me perder. Aí o primeiro capítulo, né? A primeira edição originalmente é Gatilho, a segunda é Legado e a última é Redenção. E para este encadernado junto de extras, um prefácio do finado Gianfranco Manfredi, né? Se não me engano ele faleceu, era um cara forte na Bonelli. Ele fez aquele também O Procurador, que é ilustrado pelo Pedro Mauro. E era para ter um outro quadrinho, mas que infelizmente o cara faleceu, né? Acho que pelo menos o nome provisório estava como The Solicitor, né? E aí, quem sabe iam trazer aqui no Brasil. Ele era focado, ele estava sendo feito para Pipoca e Nanquim. Infelizmente isso não foi possível. Enquanto que o Procurador foi meio que um lançamento simultâneo, um negócio assim, tá? E por último, o capítulo extra, se não me engano, é chamado de A Última Carta, tá? E aí tem galeria de extra, falando um pouco dos autores e tal. Essa edição, né, os 3 capítulos Gatilho, Legado e Redenção, para este encadernado especial integral, foram totalmente coloridas, enquanto que o capítulo especial, né, é meio que não é bem um retcon, né? É uma história lá pro passado, antes de toda a trilogia em si, envolvendo um personagem que eu ainda vou estar falando pra vocês, beleza? Só que aí, infelizmente, essa história extra, esse cheirinho, como eu brinquei, é preto e branco. Pra mim, devia ter sido colorido pra ficar tudo bonitinho, mas vai que foi feito da forma que deu, o Pedro Mauro talvez não tivesse muitas condições, né? E eu tô falando do Pedro Mauro na arte, então o roteiro é do Carlos Stefan. Se não me engano, ele tem costume com MSP, umas coisas assim, né? As histórias de linha da Mônica, salvo engano é isso aí. O prefácio do Gianfranco Manfredi se chama Gatilho Triste, que aborda todo aquele lance dos próprios western, né? Os faroeste spaghetti, que tem muita gente que prefere a galera italiana do faroeste do que os próprios americanos, né? Apesar de que o Clint Eastwood participou de muitos desses filmes, então era meio que uma colaboração Itália e Estados Unidos, posso estar enganado, né? Eu tenho pouca bagagem, pouco conhecimento de causa desse tipo de cinema mais antigo de faroeste, né? Conheço nomes como Ennio Morricone, o próprio Clint Eastwood, né? A trilogia do Pistoleiro Sem Nome, se não me engano que é assim, né? Tipo, O Bom, o Mal e o Ruim, eu não sei como é que ficou em português necessariamente. O Punhado de Dólares, O Dólar Furado, um trem assim, né? Tem vários filmes assim. As músicas eu conheço, porque são muito fodas, eu já pus pra tocar assim, limpar na casa e tal. São realmente músicas
Quando não são muito fodas, muito energéticas, né, muito pra cima, são músicas lindas, de uma substância muito notável. Esse texto aborda, como eu disse, o lance do Western Spaghetti, fala um pouco até do lance dos pistoleiros sem nome, como de certa forma no caso, né, o faroeste italiano ele humanizou certos conceitos que de certa forma eram vangloriados até demais pela vertente americana, né? Talvez um John Wayne, alguma coisa mais assim. Tipo o pessoal que reclama, o filme do tipo X sobre o Vietnã, ele humaniza os soldados, a galera que não queria estar lá, né? Etc, etc. Enquanto que outros filmes glorificam a guerra e tal, né? Então essa veia italiana do western trouxe digamos, não só uma nova perspectiva na questão de país, mas também uma certa humanidade aos personagens, porque muitos deles, dependendo, estão fugindo de um ciclo de violência e não conseguem sair dele. E a gente vai ver muito disso até na própria trilogia Gatilho. Vou estar falando mais pra vocês. Vamos começar do começo. Aqui, pessoal, chamado de gatilho, beleza? A gente vai ter uma certa perspectiva acerca de um cara com apelido, pelo menos, né? Eu não lembro se fala o nome dele propriamente, então tem bem que eu li, tá? Vocês me perdoem. O cara chamado, pelo menos o apelido dele, o escocês. Ele realmente é de lá e tal, ele tem até um sotaque e tem uma espécie de característica marcante que ele tem um tique nervoso que o olho dele fica piscando assim, né? Isso por conta de alguns traumas que é mostrado nesse primeiro capítulo, são até de certa forma intensificados, e aí mais pra frente ele meio que acaba se tornando foragido. Então fica meio que uma puta de uma bandeira levantada, né? Então se você ver um cara fazendo assim, provavelmente vai ser o escocês. E aí vai explicando que no caso a gente vai vendo uma espécie de narrativa alternada entre o pistoleiro sem nome, dessa versão da trilogia, né? Até em certos closes realmente lembram o Clint Eastwood. Se não me engano, no cartão postal que eu mostrei pra vocês naquele vídeo de aquisições, né? Um abraço pra você, meu querido, o cara que mandou pra mim, né? E um colega de longa data, inclusive. A gente vê ali muito naquela arte a própria expressão e referências, né? Visuais e o próprio jeitão dele ser do pistoleiro sem nome do Clint Eastwood. E a história vai correndo de duas formas. Do tempo presente, do pistoleiro indo atrás de alguém, e depois lá pra frente você vai descobrir que é o escocês, e uma espécie de retrospecto para encontrar. Então é como se fosse um indo e o outro voltando, né? No caso assim, vamos brincar. Do passado para justificar até o presente, e o presente correndo normal para encontrar com o passado. Vocês vão ler, vocês vão entender. Tá? E aí vai ser mostrado que o escocês, resumindo aqui para vocês brevemente, o escocês é pai do pistoleiro sem nome. E por conta de diversos fatores e até alguns ocorridos infelizes envolvendo a mãe do pistoleiro sem nome, né, dependendo, chamar ele só de sem nome aí, ou pistoleiro, qualquer coisa, tá? As coisas vão convergindo para um ciclo de violência e uma espécie de legado de sangue. Porque o pai do pistoleiro, né, que seria o escocês, se não me engano, acho que é isso mesmo, tá certinho. E aí, neste sentido, vão ocorrer algumas coisas que o escocês ele vai botar isso na frente, vai usar isso como justificativa para buscar vingança e, de certa forma, alimentar demônios internos, vamos dizer assim, porque mesmo passada a vingança de certos fatores de umas coisas que vão acontecendo ao longo desse primeiro capítulo propriamente, que é o gatilho, e vai explicando até o passado do pistoleiro, vai mostrando a infância dele, vai passando de um ponto que, digamos, passa por cima, vai muito mais longe do que qualquer coisa tolerada e seria considerada tranquilo no faroeste de vingança, no faroeste de tiroteio na mão, né? Aqueles tiroteios que o povo fala que não machuca, né? Eu lembro até de um colega meio que zoar, falando que o Tex é do faroeste tiro na mão, nesse sentido que só desarma o cara e não mata propriamente, né? Não churrasca o cidadão. E aí ele vai tentando meio que lutar contra esse sentimento. Só que vai passando o tempo, ele chuta o pau da barraca, e aí o escocês começa a bater no filho, começa a bater na mulher, vira uma bagunceira da porra. E aí vai acontecer certo fator que eu não vou contar, tá? Que aí vai ser o plot, né? O estupim, para no caso o menininho seguir a carreira meio que semelhante ao pai, né? Ao mesmo tempo que ele quer renegar suas origens no sentido do lance da pistola, do lance do revólver, ele tem que usar disso, né? Através disso que ele vai obter sua vingança. E é um capítulo legal, é um negócio bacana, que fala assim, né, como se fosse aquela música da Elis Regina, né, como nossos pais. Então, a depender de certas coisas, a gente acaba ou fazendo os mesmos erros, ou talvez por uma via diferente, um destino diferente, mas pode acontecer de estarmos trilhando o mesmo caminho dos nossos antepassados. E aí, no caso, vai ser uma trilha cheia de sangue. O segundo agora, como eu disse, é o Redenção, tá bom? Passado algum tempo, de certa forma, a fama do pistoleiro sem nome já corria antes do primeiro capítulo, que é o Gatilho, só que aqui está um pouco mais firme. Tem alguns personagens que já foram reapresentados anteriormente, e a partir disso a gente vai ver essa nova problemática do capítulo 2. Tem uma cidade ali que está correndo uma espécie de
meio que uma execução pública, um negócio assim do pessoal da forca, né? E a partir disso, até uns outros fatores, teremos outros desenrolares, digamos assim, envolvendo assalto a trens, um cara que supostamente tá até envolvido de certa forma com o passado do pistoleiro sem nome, né? No caso o pai é o escocês, né? Ele meio que conheceu e tal, tem até umas entrelinhas ali, umas espécies de indireta do cara que é tipo o prefeito da cidade pro pistoleiro. E nessa parte também envolvendo o próprio assalto ao trem, são cenas de tiroteio assim, bem legais, né? É um grande mérito do Pedro Mauro aí. Uma outra composição, um outro detalhe assim fica a desejar. Não sei se é porque está colorido ou se é porque é o estilo próprio do Pedro Mauro, né? Talvez eu esteja com outra referência na cabeça, como por exemplo o Bouncer, né? O François Bouc faz um outro estilo, eu acho um pouco mais bacana, simples, mas também ele foi pensado colorido, então é de se relevar um pouco, né? No caso, o quadrinho original, novamente, de forma independente, ele foi preto e branco. Então tem todo um outro pensamento e tal, né? Igual também eu reclamei no Morte Viva, o Morte Viva foi pensada colorida. E no caso ali ainda deu para tirar um caldo bacana no PB. Só que aí tem, digamos, cada narrativa visual com seu esquema, com a sua proposta, com a sua dinâmica. Mas ainda assim é um negócio muito bacana, principalmente o quadro a quadro dos momentos de tiroteio e perseguições de cavalo, né? A cavalo, aliás, muito bacanas mesmo, tá? E aí vai envolver um cara, não vou lembrar o nome dele propriamente, mas ele tem uma barbichona assim meio ruiva e tal. E por que que no caso é legado? Porque nesse caso o rapaz, ele tá meio que fazendo um levante contra certas estruturas de poder daquela cidade. Além disso, né, é uma espécie de freedom fighter, né, um lutador da liberdade ali naquele contexto. Ele tem uma esposa e tem um menino. Passado algumas coisas, eu não vou falar o que é exatamente, mas vai sobrar para a família dele. E aí, infelizmente, o pistoleiro sem nome vai ter que entrar na jogada, encarar o prefeito, acudir o cara da barbichona ruiva, e aí vocês vão ver do que é feito, né? O que podemos deixar de legado para os nossos filhos, netos, etc. O que você quer deixar para as futuras gerações? Digamos, riquezas, significado de vida, um propósito, uma lição, o que você quer deixar? E o último capítulo aqui é chamado de Redenção. Justamente por toda essa história que passou e toda essa chacina, toda essa roda de sangue que foi correndo, né, a vida inteira do pistoleiro praticamente. E não é bem uma questão de drama, mas é para facilitar a história provavelmente. Lá no comecinho, o cara quase, né, o menininho ainda, né, quando ele ainda é um garotinho, ele quase fala pro cara que treinou ele na arte do revólver. Só que ele fala, pra mim não importa nada, você agora não tem nome, não sei o que, apenas a sua habilidade importa, uns negócios assim, né. Então acaba fica sendo, né, o pistoleiro sem nome, quando eu tô brincando aqui, falando para vocês. Justamente por conta de todo esse lance das missões, as recompensas, todo quebra-pau e tal, uma espécie de sequela, última consequência da segunda história que pula para a terceira, mas isso são vários e vários anos. Se você prestar atenção e ler normal numa primeira lida, você já consegue pegar, porque justamente você já vai estar ali sabendo, né, que um continua a outra de certa forma. Então vai ter um cara no engate da segunda para a terceira que vai perseguir o pistoleiro por anos e anos e anos. Tanto que no último capítulo, que é justamente o Redenção, ele tá mais velho, ele tá grisalho, ele tá cansado, tossindo pra caramba, porque ele foi pra um lugar mais longe, né? Ele não foi ali, ficou muito ali contido na galera do faroeste propriamente, Secura, deserto, não. Ele foi pros montes mais gelados. E isso até tá meio que cobrando a saúde dele, vamos dizer assim. Ele tosse pra caramba, passa mal de tempo em tempo, tem até um médico ali com a família que também acode ele. E por que redenção nesse sentido? Porque, no caso, vou ficar um spoiler aqui pra vocês, ele tá cuidando de um garotinho. Quem é esse garotinho? O filho do cara da segunda história. Eu não vou falar o que acontece com ele, mas ele pega o garotinho pra criar. Então o pistoleiro tá bem mais velho e o menino tá ali, digamos, uns 10, 14 anos no máximo, não sei, né? Antigamente o povo era mais vitaminado, vamos dizer assim. E aí eles estão ali no meio da friarada, na friaca desgramada, criando no meio do nada, vivendo como podem. Esse lance da saúde mais debilitada pela própria idade, mas também o próprio costume do pistoleiro sem nome com o tempo mais seco, está cobrando, né? Como eu disse, ele tá tossindo sangue, passando mal pra caramba, de tempo em tempo ele cobra favores, né? Pede favores, na verdade, pro médico e tal. Tem até alguns momentos que eles estão conversando, ele paga e fala, olha, eu não quero seu dinheiro e tal, mas eu gostaria de saber seu nome. E aí ele dá o dinheiro e prefere não falar o nome. São coisas para manter toda essa aura de enigmático, de misterioso. Eu sou o bonzão. E ainda que tardio, a conta chega. O cara envolvendo lá na segunda história, que você meio que vê nos últimos quadros, salvo engano é ele mesmo. Ele vai dar uma cobrada no pistoleiro.
ele mais velho, mas isso é uma reviravolta bem mais pra frente. Se você ficar ligado do 2 pro 3, você já mata que é o mesmo cara. Eu que tô entregando um pouco da graça aqui pra vocês, tá? E aí vai mostrar que ele não gosta de indígenas, né? Não o pistoleiro. O pistoleiro até fala indígena e tal, né? Talvez ali tem várias tribos e tal, não vou lembrar de cabeça. Só que aí tem esse cara que é como se fosse do exército da época. Ele vai atrás, ele tira o scalpo, ele faz um regaço da região. E aí o lance da redenção é se redimir dos próprios erros, mas também, de certa forma, brecar o ciclo vicioso. Eu não vou falar o que é, e que de certa forma isso pra mim tira um pouco do tesão da história, pela forma como foi concluída. Mas todo o andamento ali, até envolvendo a família do médico e tal, eu achei legal porque é justamente aquele negócio do ciclo de violência. A sangueira acaba respingando até em quem não deve, né? Só que aí também você tem que pensar um pouco daquele negócio que a trama tem que girar, aí os caras são meio ignorantes, não sabem conversar, né? Então tem um pouco aí de, digamos, conveniência de roteiro misturado com raiva cega, e aí fica a gosto do freguês. Eu vou tentar destrinchar um pouco pra vocês. Vão acontecer certas coisas por conta dessa perseguição do cara do exército mais antigo atrás do pistoleiro sem nome, que esse ciclo de violência, esse lance da perseguição vai acabar respingando no pessoal, né, na família do cara, do médico, no caso que eu tô falando aqui. E certas coisas vão acontecendo e assim, é de se compreender a contrariedade do cara. Só que lá pro final, eu vou estar falando aqui uma parte, mas eu não vou dar muitos detalhes, tá? Muito assim, cena a cena, do que eu lembro também. O médico, ele fica inconformado ao ponto de juntar uma galera pra chamar o pistoleiro na chincha. Passado tantos problemas nesse capítulo do Redenção, tanta cagada que aconteceu, e que infelizmente foi de certa forma um azar, porque a violência persegue o cara, você entende isso desde o começo da história. Só que, digamos, uma raiva cega, uma contrariedade tão grande, que ele faz isso, ele convoca uma galera, porque ele não é macho o suficiente de puxar o gatilho. Então ele junta uma turma, tanto que lá pro fim, né, que aí no final vai dar um salto temporal, não vou falar o que acontece com o pistoleiro, mas por que redenção? Justamente o garoto, anos depois, vai, digamos, a maneira dele encerrar esse ciclo vicioso. E eu honestamente não curti muito a forma em si, porque não foi nem a questão de como, que eu não posso falar muito em detalhes, mas de como o menino mais velho agora, até com família e tal, né, acho que ele até tem um tapa-olho assim, se não me engano, mas de como ele resolve com o velho médico. O problema não é nem isso propriamente, mas é que nem eu falei, vou falar um paralelo aqui que eu acho que eu consigo, que eu conversei com meu colega na época, ele até entendeu na moral, que seria o quê? O lance da Ellie no The Last of Us 2, vou tentar falar pra vocês. Resumindo, a Ellie fica tão bravinha que ela não vai atrás da, acho que é Barbie, não lembro mais, aquela fortuna loira, pra chamar na chincha também. Ela não vai lá, vai porradinha, quando chega nos finalmente ela não tem coragem. Ela faz aquela vingançona pra no final não ter um senso de recompensa, ou a coragem de puxar o gatilho, porque vê que não vai dar em nada e é um negócio vazio. No caso do médico, é justamente isso. Ele junta a galera, não é mais puxar o gatilho, ele sai de perto que não tem coragem, e aí, né, no caso, o pistoleiro vai acabar pagando o preço. Acontece o que o médico quer, por conta da perda da família dele, só que, tipo assim, eu acharia, né, no caso, de novo, a inconformidade do luto, dá pra entender. Só que eu acho isso muito vagabundo no sentido de, tipo assim, pô, podia ter feito de um jeito diferente. Porque não foi macho de cair no braço, não foi macho de puxar o gatilho, mas é macho de pagar uma galera pra ir atrás, pra piu-piu, fazer outras coisas com o pistoleiro. Pelo amor de Deus, e ainda por cima, ele vê, assim como também no The Last of Us, que se mesmo que a vingança tivesse sido concluída, né, eu acho que até comentei isso um pouco no Extremity, né, do Daniel R. que também fala sobre vingança e essas coisas da sede de sangue, aqui, no caso, ele vê também que não vai dar em nada. Então acaba que a vida do pistoleiro acaba sendo desperdiçada por porra nenhuma, porque ele sobreviveu ao cara do exército antigo, para no fim passar um aperto lascado no próprio tempo gelado e ainda pagar o pato por conta que o médico é um cagão, né? É um mela bosta aí, um mela cueca. E lá na frentona, na forma que o rapazinho, o filho postiço, né, o filho de criação do pistoleiro, que na verdade é o filho do cara da barbicha do segundo capítulo, vai encerrar a maneira dele. Eles conversam, tanto que é até legal a reviravolta, porque no começo, na verdade é o final, né? Ele chega, você lembra de não sei quem? Põe um relógio na mesa. Relógio esse do pai do menininho do capítulo 2, que tem tipo um lema. Eu não sei se eu separei na arte pra vocês e tal, mas é tipo assim, enquanto eu tiver pelo menos salvado um, terá valido a pena. Um negócio assim que é o lema, né?
É algo de nunca perder a esperança, sempre ficar aguerrido à sua ética, à sua moral, aos seus princípios, digamos assim. E é um negócio legal na questão do perdão, sim, só que novamente, o cara ele foi cagão, e é justamente por isso, né, eu acho que o paralelo mais aproximado, não vou dizer perfeito, mas justamente esse paralelo da Ellie, do The Last of Us 2 no caso, tá? Aí vai atrás, eu vou não sei o que, quando chega no finalmente que você fala, agora vai, satisfaz, mata à vontade. Então é um sentimento meio broxante. Isso na minha opinião. Tem gente que adorou e tal. Eu achei muito paia a parte do médico. Porque, de novo, o mesmo princípio da Ellie. Se você não tem coragem de levar até o final, nem comece. Não encha a porra do saco. Porque aí, né, fica o spoilerzão. No caso do pistoleiro. Ele é desperdiçado, né? O cara é jogado às traças, vamos dizer assim. Né? Vai conversar com Jesus. E aí fica, porra, beleza. Tava velho, tava doente, tava tal. Mas podia ainda cuidar do menino. Foi uma vida ceifada à toa. Porque no caso do médico, ele meio que pagou o pato sem querer por conta dos entornos de consequências, mas ele nunca fez nada pro cara, né? Mas aí no caso é porque a violência persegue o pistoleiro, então acabou que a família do coitado pagou o pato. E a história é essa, pessoal, curta e grossa, chamada de A Última Carta. O que seria? No caso, é um antigo conto, passando bem mais antigamente, se não me engano, de um parceiro do escocês, dos rolos deles antigos de assaltos e não sei o que. E aí vai fazer um link do escocês, o cara que tá contando a história que não tem 2 dedos assim, né, se não me engano. E aí no fim, eu pelo menos entendi dessa forma, o cara que era o prefeito do capítulo do Redenção. Porque pela forma que o prefeito da cidade do Redenção conversa e você vai meio que juntando os pauzinhos, ele era parceiro de Trambique antigamente do pai do pistoleiro sem nome. Então até com as granas das coisas erradas, ele meio que se projetou, né, se propulsionou, se empurrou, né, foi pra frente politicamente, com influências, etc, com a grana das paradas erradas. Então ele mesmo já conhecia o escocês, já fez o link com o pistoleiro sem nome, e aí no fim a última carta, que é esse capítulo especial em preto e branco, vai fazer um link com tudo, com o pistoleiro, no caso principalmente do escocês, e o cara que tá contando as histórias. Então ele, digamos assim, é uma prequel, né? Ele faz um arremate em retrocesso, faz alguns links e explica, né, de certa forma, até como o cara que era prefeito da cidade do capítulo do Redenção conheceu o pai, que justamente era um parceiro de Trambique. Falando um pouco da arte, bacana, competente, muito funcional. Um outro, porém, assim, que nem eu falei, talvez por ter sido pensado em preto e branco, as cores não ajudaram muito. É legal, é bonito, tem belas pinturas assim, belas páginas duplas e tal. Acho que eu separei algumas pra vocês. Não foi o que eu usei, por exemplo, na arte de capa do vídeo. Eu peguei o capítulo das edições originais quando saíram independente, que eu acho também artes muito bonitas. Mas de qualquer forma, é uma arte bacana. Ela é vistosa à sua maneira, só que, digamos assim, ela não é de um calibre muito grande. É boa, mas eu acho que poderia ser melhor ainda. Porque, novamente, eu vou ser bem honesto e enfático. Quem sabe se ela tivesse sido com mais tempo e ainda por cima pensada no colorido, né? Porque eu posso estar enganado, mas essa trilogia foi meio que uma retomada da vida artística do Pedro Mauro. Ou pelo menos um bagulho autoral que ele estava fazendo com carinho, né? Com a mão no coração, devagarinho no tempo dele. Talvez se eu ler um procurador eu possa mudar de ideia, porque ele já fez um negócio mais pensado pro colorido, ou preto e branco também, que eu não sei, não li. Mas aí, digamos, ele já está aquecido, ele já está rodando de novo. E aí a gente vê hoje em dia algumas edições do Tex com traço dele, umas outras coisas por aí, alguns materiais autorais independentes, caderno de rascunho. É só pesquisar o Instagram dele, se não me engano, do Pedro Mauro, que ele vende vários de seus materiais e tal. Quem sabe ele tenha voltado no eixo e subido mais a barra da própria qualidade. Mas ele tem pinturas muito bonitas, isso eu consigo carimbar para vocês. Tem closes dramáticos, belas sequências de ação, né? O cara tirando e recarregando e vai fazendo a cena alternada, muito legal mesmo. A arte é muito dinâmica, isso aí independente da versão, com mais, com menos cor, tanto faz, o cara é legal, né? Vamos zoar, ele é o Romitinha do tiroteio, vamos zoar, tá? E assim, pessoal, falando um pouco mais dos arremates aqui da resenha pra vocês, é um quadrinho legal? Sim. Vale a aquisição? Depende do preço. É uma boa introdução ao mundo dos quadrinhos? Sim, de certa forma, apesar de não ser um tema, né, naturalmente brasileiro, o Bang Bang, né, o faroeste em si, é uma boa abordagem e que, digamos assim,
ele referencia os clássicos e faz a sua maneira, né? Presta homenagens, como eu falei, a cara do Pistoleiro Sem Nome lembra o Clint Eastwood, certas cenas, os enquadramentos dramáticos, assim, com aquele negócio do olho, assim, pegando, é bem legal, né? E no caso do Pistoleiro Sem Nome, acho que por conta das porradas que ele levava na infância, ele tem tipo uma cicatrizinha embaixo, me lembrou... Eu sempre confundo o primeiro com o segundo Sub-Zero, né? Mas ele tem uma cicatriz assim, acho que é mais pra baixo do olho. E é uma leitura legal. Eu só fiquei meio... não diria triste, mas... como eu sempre brinco, né? Acho que eu falei isso no Batman Padrões Sombrios, né? Que eu acho que eu dei uma zoada sobre a expectativa e a mãe da decepção. É um quadrinho legal, ele é competente, só que no passar dos anos, como eu disse, eu acompanho até hoje, na verdade, né, canais de resenha, e o povo, não, saiu mais uma parte da trilogia independente de Faroeste Nacional, e eu, pô, deve ser do caralho. Aí você vai ler, é de boa, é tranquilo, é legal, mas não é foda pra caralho. Isso eu tenho que ser bem honesto pra vocês. É uma leitura competente, é um entretenimento legal, mas a depender do preço... hoje não, Faro. Dependendo do preço, não vale a pena não. Recomendo que vocês leiam digitalmente primeiro, tá? Vocês peguem aí, baixem pelo seu blog de confiança, qualquer coisa por aí, dê seus pulos, né? Eu não posso dar o caminho das pedras propriamente, mas existe, tá? Existe. Tanto que, no caso, azar pra vocês, como eu sempre separo, né? A não ser que tivesse um outro idioma, se eu tivesse descoberto a edição, né? Talvez um espanhol, um português de Portugal, mas no caso, é justamente a do Pipoca e Nanquim, pessoal. Vale investimento? Eu acho que depende muito do preço. Tá? Eu não vou negar que quando eu comprei naquele vídeo de aquisições e tal, foi por conta da oportunidade, da bocada, né? Veja lá no vídeo para descobrir quanto que eu paguei na época. E eu não vou manter justamente por uma questão de espaço, né? Nem porque a história é broche, não sei o que, o final ele continua, né? Ele segue de uma forma meio paia. Não tanto, é mais pela questão do espaço e da grana que eu tô precisando de juntar um capilé para comprar algumas paradas que estão para sair. Né? A gente tem que otimizar tanto a grana quanto o espaço. Agora, se você está começando agora nos quadrinhos recentemente, quer pegar um bagulho, novamente, apesar do Faroeste não ser uma coisa 100% brasileira, né, mas feita à moda brasileira, de certa forma, apesar de referenciar várias coisas, eu acho que é uma leitura válida. Sim, mas novamente, leia digital primeiro e se você quiser, pode comprar até a minha. Entre no nosso catálogo Perdigeek, tá? Troque lá uma ideia comigo e a gente pode fechar um preço bacaninha. Nem que seja pelo preço que eu paguei na época e tal, mas não vou enfiar a faca em ninguém, fiquem tranquilos, tá? Nosso correio multiversal, tá? R$10 por pergunta pro vídeo específico ou qualquer outro valor que tocar seu coração, não tem problema, tá bom? E eu acho que é tudo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, me perdoe o tamanho do vídeo como sempre, tá? Fiquem com as artes, nos vemos na próxima, muito obrigado por tudo, um beijo, um abraço, tchau, tchau.